Estamos iniciando mais um Conceito Podcast. Hoje iremos abordar o direito de quem teve a suspensão dos pacotes de viagem. Comigo, o especialista em direito consumidor, Vladimir Valadares. Boa tarde, Sônia, tudo bem? Tudo jóia, obrigado pela sua presença. É um prazer para mim estar aqui com você e poder compartilhar com os seus seguidores a respeito de um tema tão polêmico quanto o que está acontecendo agora e outros temas que nós possamos abordar aqui. Com certeza. Doutor, hoje nós vivemos essa polêmica, da 123 milhas, que suspendeu os pacotes de viagens de milhares de pessoas, como é que fica o direito dessas pessoas? Olha, Sônia, existem diversas situações que envolvem essa questão específica da 123 milhas, Vamos partir do princípio que ela, ao suspender os pacotes promo de viagens que ela oferecia ao consumidor, ela ofereceu aos consumidores ou deixou, ela não chegou nem a oferecer ao consumidor, ela impôs de certa forma ao consumidor a troca dos valores que eles haviam pagos por voucher, E isso é uma prática ilegal perante o Código de Defesa do Consumidor, Nesse primeiro momento, o consumidor, ele tem, de acordo com o artigo 35 da lei consumerista, o direito de exigir cumprir a obrigação de forma forçada, que no caso é latente que o consumidor não vai conseguir fazer isso, porque a dificuldade financeira que a empresa encontra-se é latente, ou exigir o valor que ela pagou devidamente restituído, Então, esses são os primeiros pontos que o consumidor pode e deve fazer. Tem os direitos, eu acredito que o emocional, você programa toda uma viagem, seja ela de casamento, noivado, família. Como é que fica essa situação? Aí, Sônia, é o que nós costumamos dizer que é o pior dos mundos, Porque imagine a situação em que você programou para ir no casamento de sua filha, do seu filho, agendou temos casos de pessoas que alugaram diversos apartamentos em determinados locais para participar de eventos, ou cerimônias, e acaba tendo isso tolhido de uma forma assim, totalmente ao léu dessas pessoas, Então, é algo que gera, sim, um dano, Hoje nós temos na nossa Constituição, que é uma Constituição cidadã, a dignidade da pessoa humana, ela é um dos vertentes principais, se não o principal da nossa Constituição. Então, quando você tem um direito personalíssimo violado, e aí você tem, de fato, uma violação, porque imaginemos nessas situações, como você bem disse, pessoas que têm um compromisso de casamento, ou alguma viagem que planejou há muito tempo, a interferência psicológica que isso cria na pessoa é muito, muito, muito gravoso. E vou mais além ainda. Existem situações em que o consumidor ele tem um desvio produtivo justamente por esse fato. E aí existe uma teoria que hoje é muito usada nos tribunais, favorável aos consumidores, que é o desvio produtivo do consumidor. O professor Marcos Dessume, ele deixa bem claro que o consumidor, ele tem o tempo hoje, e hoje o bem mais precioso que nós temos, de certa forma, é o tempo. O nosso tempo, ele é, assim, extremamente valioso. E quando você tem esse tempo violado de alguma forma, quer seja por um fator que vai acabar por te deixar psicologicamente abalado, por tentar resolver esse problema que você não deu causa, porque o consumidor não deu causa a isso. Quem deu causa foi a má gestão da empresa lá, E acaba interferindo na esfera pessoal e acaba por interferir. Você imagina uma pessoa que tem uma viagem programada e vai tentar resolver isso de alguma forma. Ela tem um desvio produtivo. Então, além do fato de nós termos o psicológico abalado, nós temos hoje essa situação de desvio produtivo do consumidor. Como é que fica a situação, já que foi suspenso, não foi cancelado? Então, a pessoa teria que procurar o jurídico, ou ela teria que procurar a companhia até dezembro de 2023, ou ela tem que esperar uma determinação ainda para ver o que vai ser resolvido, porque o prazo é suspenso, não é cancelado, é diferente. Bom, veja bem, o consumidor,
ele tem, e aí eu abro um parênteses aqui, Sônia, para falar o seguinte, que o consumidor ele tem ao lado dele a lei consumerista. Mas as empresas, elas devem entender que o Código de Defesa do Consumidor, ele não é aquele pai extremamente protetivo ao consumidor, não. Ela veio, a lei do consumo veio para regular as relações consumeristas. Então, se a empresa age de acordo com a lei, ela está respaldada por essa lei. No caso em tela, a 123 Milha não agiu de acordo com a lei consumerista. Então, o fato de a empresa já ter declarado que não irá conseguir cumprir com esses pacotes, já abre ao consumidor o direito de exigir aquilo que eu disse logo no início. Ele pode exigir o cumprimento forçado da obrigação ou já procurar os seus direitos para ter restituído os valores. E aí é importante a gente dizer que a própria empresa já entrou com um pedido de recuperação judicial. E nós já temos uma decisão nesse nesse pedido de recuperação judicial, em que a juíza da primeira vara de empresas de Belo Horizonte, ela já despachou, já deu a sentença falando que todas as ações judiciais em trâmite e as que posteriormente vierem a ser impetradas, elas serão suspensas por 180 dias, até mesmo pelo fato de já estarmos com uma recuperação judicial em andamento. O consumidor vai demorar a receber esse valor, né? Porque até onde eu entendo, a recuperação judicial, primeiro ela tem umas escalas, né? Ela tem que obedecer, né? É isso mesmo, doutor? Perfeito. É muito bom a gente conversar com pessoas já esclarecidas sobre o assunto e que acaba nos ajudando, né? Então, assim, de fato, Sônia, acontece o seguinte, a recuperação judicial, ela vai fazer com que a empresa elabore um programa, como se fosse um programa, um modelo de gestão em que vai tentar fazer essa recuperação da empresa, né? E aí, de fato, os consumidores nessa situação, eles entrarão numa lista para receber esses créditos. E aí, como nós temos algumas preferências para recebimento de crédito, o consumidor vai ficar geralmente quase para o final. Ou seja, o interessante é que o consumidor, o mais rápido possível, já procure os seus direitos, procure um advogado de sua confiança para que possa pleitear pelos seus direitos, tendo em vista justamente isso, porque existe uma lista de credores. Nós temos os credores com créditos trabalhistas, alimentares, pensão alimentícia, esses serão os primeiros, né? Então tem uma série de listas que o Código Civil ele nos determina. E os credores, como no caso dos consumidores, eles ficarão, de certa forma, preteridos. De certa forma, eles vão ficar um pouco mais distante dessa lista primeira, né? Como é que fica os valores a ser reembolsados? Porque se eles vão ficar lá no final, o valor que eu paguei hoje, eu não vou pagar uma outra viagem de forma alguma. Sim. Então, como é que fica isso? E como é que fica a situação também daquelas pessoas que, de repente, você comprou a passagem e o hotel, os passeios, você comprou à vista, com dinheiro, já pagou, e muitas das vezes pode ter um reembolso ou pode gerar um crédito, né, para outra ocasião. Como é que fica a situação desses consumidores? Olha, nessa situação nós devemos separar. Teremos consumidores que compraram o pacote total da empresa. Nestes casos, obrigatoriamente, os valores serão corrigidos. Em uma futura ação judicial também será corrigido esses valores. Todos os valores serão corrigidos, devidamente corrigidos, tá? Caso a pessoa, e aí vem uma dica profissional, a pessoa comprou hotel, adquiriu o pacote de hotel em um determinado local, ou fechou diretamente com o próprio hotel, e comprou somente as passagens com a empresa. Se a pessoa tiver a necessidade e quiser ainda fazer essa viagem, o que eu acho até mais viável, compre a passagem em uma outra empresa, de uma outra forma, né? E depois procure a restituição dos valores. Então, se não, exemplificando, ela pagou pelas passagens aéreas na 123 Milha R$2.000 e ela vai desembolsar agora R$4.000, isso depois dá margem para a discussão judicial de restituição desses valores, tá? Porque, como eu disse, o consumidor ele pode exigir essa obrigação e como não vai ser cumprida, porque a empresa não está tendo condições de cumprir, ele não vai ter outra forma senão exigir os valores que ele desembolsou, né? E aí entra nessa situação esses valores que podem sim ser cobrados depois numa futura ação judicial. Doutor, o consumidor também ele é vítima, né, da publicidade enganosa, né? Ele consegue também, em cima dessa publicidade, dos meios que veicularam
entrar com uma ação ou não? O problema é só a empresa 123 Milhas. Neste caso, especificamente da 123 Milhas, né? Porque vamos imaginar que o Google disparou diversas propagandas da 123 Milhas. Neste caso, não haveria possibilidade de nós irmos acionar o Google judicialmente. Não, essa não é uma possibilidade. A solidariedade que o Código de Defesa do Consumidor ela traz é uma solidariedade que ela vai na cadeia de consumo. Então, vamos exemplificar que a 123 Milha tem uma parceria com a TAM, digamos assim, né? E as duas vincularam pacotes juntas, né? A TAM e a 123 Milhas vincularam o pacote. Aí a 123 Milhas não cumpriu, solidariamente a TAM seria responsável pelo cumprimento da obrigação, que não é o caso, a não ser as empresas envolvidas com a 123 Milhas. Doutor, a gente fica falando de milhas, que as pessoas compraram por milhas, né? Uhum. Como é que as pessoas fazem para adquirir milhas? Olha, isso é um assunto extremamente delicado. Porque, a princípio, há uma vedação legal para que isso aconteça. As empresas não permitem isso. A milha, ela é personalíssima, né? Então, você tem as suas milhas no seu cartão de crédito, e aí o que acontece? Você vai resgatar essas milhas. O comércio desse tipo de milha, ele é, assim, de certa forma, ele é vedado, ele não pode acontecer. O que aconteceu foi que uma startup, como a 123 Milhas, entendeu e enxergou um nicho comercial muito grande e propagou isso. E acabou que deu no que deu. Porque seria assim, basicamente, você está dando prejuízo para as empresas aéreas. Porque você tem uma quantidade de milhas que você adquiriu, você vende ela mais barata, a empresa aérea está acabando deixando de lucrar o que deveria, de certa forma, por um benefício que você teve. Então, quando você pega essas milhas e começa a vender, você, de certa forma, está praticando algo que as empresas aéreas, elas não podem, elas podem não admitir. Qual que é o processo? A pessoa deve entrar em contato primeiro com a empresa, com o administrativo da empresa, para depois entrar com uma ação judicial via advogado, ou não? Ou ela também não precisa de advogado para entrar com ação? Como é que funciona? Olha, com relação... Existem hoje, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele, em determinadas situações, principalmente quando se fala em relação consumerista, ele acaba por exigir, não é exigir, mas seria como se fosse um pré-requisito, o que às vezes até de certa forma arbitrária, mas é algo que tem sido feito, ele pede com que o consumidor tente administrativamente resolver o problema antes de procurar o judiciário. Porque hoje nós vivemos num sistema em que a tentativa de conciliação, ela é algo muito viável, sabe? E deve ser feito, para você não ter que mover a máquina judiciária justamente por determinadas situações. Entretanto, nesse caso especificamente, ela atente que há um problema e que os consumidores não irão conseguir resolver esse problema de forma administrativa. Isso é claro. Tanto é assim que a própria empresa já entrou com pedido de recuperação judicial. Nessa situação, não existe a necessidade do consumidor, administrativamente, tentar procurar resolver o problema. Até porque ele não vai conseguir resolver. Fica de forma clara o fato da empresa não conseguir resolver administrativamente o problema. Senão ela já teria feito. Ela não conseguiu fazer e não vai fazer. A meu ver, ela não vai fazer isso de forma imediata. O judiciário dá um prazo para a companhia chegar a começar o pagamento aos consumidores ou não? Ou tem que ir de acordo com o tempo da empresa da 123? Pois é. A partir do momento que eles entraram com um pedido de recuperação judicial, essa empresa vai ter determinado, por exemplo, ela vai apresentar esse plano de recuperação em 180 dias, e nesse plano de recuperação, ali já vai estar elencado o plano para quitação dos credores, para quitar os credores. Mas veja bem, o consumidor, ele tem um prazo prescricional de 5 anos para acessar o judiciário em casos de danos relativos ao consumo. Então, se hoje, o dano aconteceu hoje, eu tenho mais 5 anos a partir de então para poder procurar o judiciário. Ou seja, a empresa tem 2 anos para pagar o consumidor. Entretanto, esse consumidor entrou somente depois de 2 anos.
Ele não perde o direito dele. Até os 5 anos, ele ainda continua com esse prazo para acessar o judiciário e recorrer aos danos materiais, morais, decorrentes da relação de consumo. Se nesse tempo aí a empresa pagou tudo que tinha no caixa dela, ela pagou tudo, ela não tem reserva mais nenhuma, aí a pessoa entra com o processo. Como é que fica? Ela vai ter que aguardar entrar, ela vai ter um título executivo, porque a partir do momento que o juiz sentenciar, a Sônia tem razão com relação a 1, 2, 3 milhas, sentenciou. Aquela sentença, a partir do trânsito em julgado, é um título executivo. E aí ela pode executar esse título. Existe hoje, e eu já li alguns especialistas falando a respeito disso, a respeito da desconsideração da personalidade jurídica da empresa. No direito do consumidor, isto é mais fácil do que no direito civil, por exemplo. Então, você pode desconsiderar a personalidade jurídica para atacar o patrimônio dos sócios, desde que fique claro que a empresa possa ser usada para barrar o direito do consumidor ou esteja sendo usado para impedir o direito de crédito do consumidor. Né? Então, se o consumidor tem lá esse título executivo e a empresa está embaraçando isso de alguma forma, pode sim ter a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, tá? O que vai satisfazer o crédito dos credores. Doutor, às vezes a gente vê uns pacotes de viagem que você fala assim, gente, mas Paris, neste valor, e a gente acaba lá e comprando. Né? Existe também uma maldade também do lado da gente como consumidor de já imaginar que aquilo ali está muito barato e você quer usar de uma artimanha ali para ganhar em cima daquilo ali, né? Uma viagem para Paris com todo o conforto e etc e tal. O consumidor também, ele tem a sua culpa, porque a partir do momento que eu sei que uma viagem não ficaria naquele valor e vou lá e adquiro ela, entendeu? Eu estou sabendo que alguma coisa errada pode me acontecer, né? Sim, sim. Sônia, veja bem, eu não digo culpa, mas poderíamos falar em falta de diligência do consumidor. O que seria essa falta de... Porque quando eu falo em culpa, eu abro espaço para o consumidor acabar tirando da empresa a responsabilidade dela. Né? Porque se o consumidor ele concorreu com a culpa, então, então eu não tenho um dano indenizável. Entretanto, quando eu falo em falta de diligência, eu não tiro do consumidor os seus direitos, mas alerto ao consumidor. Não existe almoço de graça. Não existe. Então, se eu sei que não existe almoço de graça e ainda assim, com todos os meios hoje que nós temos de comunicação, por exemplo, eu vejo um anúncio de uma empresa em um site. Existe o Reclame Aqui, que eu posso pesquisar a reputação dessa empresa, o consumidor.gov, que é um site do próprio governo que te dá um respaldo assim, excepcional com relação às empresas que ali estão sendo, que tem reclamação ou não. Então, assim, o consumidor ele deve ser diligente. Mas essa questão de pesquisar as empresas, como que eu pesquiso de forma efetiva? Porque, um exemplo, às vezes tem gente que reclama por nada, né? Então, às vezes tem um monte de reclamações ali que você não sei se fala por que a pessoa está reclamando, mas às vezes é coisas que não são tão interessantes. Sim, sim. E aí, como é que é feita essa pesquisa para mim saber se a pessoa tem razão ou não da reclamação? Pois bem. O próprio site, por exemplo, vamos no Reclame Aqui. O Reclame Aqui, ele tem ali as empresas que respondem, tem a reputação da empresa. Se a reclamação da empresa for, por exemplo, a água está gelada, né? Ali você tem o histórico de reclamação e até essa reclamação, se a empresa for uma empresa idônea, ela vai responder o que qualifica essa empresa dentro do site Reclame Aqui. Tá. Compreendeu? Então, se eu tenho empresas, por exemplo... 10 reclamações da empresa que ela dá golpe, sendo que a empresa é nova, algo de errado tem aí. Então é importante a gente ficar ciente e prestar atenção nisso. E volto a falar, não é que não existam empresas que cumprirão com o que foi pactuado. Existem, e até mesmo a 1, 2, 3 milha, até pouco tempo, estava cumprindo com o pactuado. Infelizmente, o cenário econômico veio a trazer um dissabor para eles lá, que acabou acontecendo isso.
Mas mesmo assim, o consumidor ele deve ficar diligente. A palavra correta é a diligência do consumidor. O consumidor tem mecanismos para isso, ele tem como verificar se de fato aquela a oferta pode ser cumprida. Como eu disse, a pesquisa, olha, a empresa quando vai vender ao consumidor, se ela for vender a prazo, o que ela faz, Sônia? Ela vai procurar o cadastro daquela pessoa, vai ver como é que é o cadastro daquela pessoa no Serasa, no SPC. O consumidor, hoje, na forma que nós estamos, o consumidor ele tem a possibilidade de fazer isso plena. Por quê? Veja bem, antigamente você tinha aqui uma empresa que fornecia gás, por exemplo, em Valadares, digamos. Então você tinha que comprar gás ali daquela empresa. Hoje, se aquela loja da esquina ali não te vende aquele produto, não te atende, e eu acho que hoje o preço, ele nem é tanto, lógico, ele tem o seu percentual, mas a gente vê o atendimento e outros requisitos que acabam fazendo com que o consumidor ele vá até uma determinada empresa. O consumidor ele deve observar isso, ele tem que observar, ele tem mecanismo para isso, tem como ele observar isso e se fazer valer desses mecanismos. Como é que o consumidor, ele para entrar com um processo, ele tem que provar de qual forma que ele estava com o pacote, né, comprado, né, para fazer uma viagem? Através de e-mail? Como é que funciona? Sim, através de telefone? Excelente, olha só. Basta o consumidor trazer, por exemplo, o próprio fechamento da compra, o e-mail com o fechamento da compra, né? Isso ele vai ter, não tem como o consumidor não ter. O número do pedido, ele pode trazer o cartão de crédito dele ou até mesmo a transferência via Pix, que vai estar lá o nome da empresa, né? E aí é o seguinte, para que ele acesse ao judiciário, e é importante a gente tocar nesse ponto, para ele acessar o judiciário, ele deve ter esse mínimo de prova. Porque não adianta, eu não tenho pacotes com o 2-3 milha, graças a Deus eu não tenho nenhum pacote, nem comprei nada com eles, né? Por agora, já fui consumidor deles. Hoje, eu não tenho como entrar, vou entrar por quê? Seria até uma litigância de má-fé da minha parte. Mas imaginemos que eu tenha esse pacote, comprei esse pacote e tenho somente lá o pacote. Como que eu vou provar que a empresa deu problema e imaginemos que não tivesse nada do que está tendo hoje, essa repercussão total? Como eu provo isso? E aí a gente entra já dentro do direito do consumidor mesmo, que o consumidor ele tem a seu favor a inversão do ônus probandi. A regra no direito é que quem acusa prove, né? Direito civil, por exemplo, é assim, se você está falando, eu falo que a Sônia teve um ato lesivo em relação a mim, eu devo provar isso. Já no direito do consumidor, em que pese não ser absoluto, mas a grande maioria das vezes, existe a inversão do ônus probandi. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou alegando, e por ser hipossuficiente na cadeia de consumo, eu tenho essa garantia da empresa provar que eu estou mentindo, ou que eu estou falando não aconteceu da forma com que eu disse. Compreendeu? Entendi. É viável uma ação coletiva ou não é interessante neste caso? Não. Eu como advogado, não vejo uma ação dessa forma coletiva como viável. Eu entendo que ela deve ser feita individualizada pelo consumidor, até porque os danos serão feitos de forma... os danos são individuais, né? E veja bem, nessa situação nós já temos uma repercussão muito grande. A repercussão é imensa. Afetou milhares de consumidores. Então, o consumidor ele já pode diretamente, ele mesmo, pleitear o seu direito. Nós temos consumidores de todos os lugares, né? De norte a sul do país. Como é que é feito o julgamento desses processos se cada cidade o juiz entender de uma forma ou não? Existe já uma determinação de como deve ser julgado? Olha só, nesse caso em específico, dificilmente se terá entendimento diverso daquele que houve dano para os consumidores. Como a nossa conversa tem vindo nesse sentido, o dano é claro. A própria empresa já admitiu esse dano. Então, assim, dificilmente, eu não falo impossível, porque impossível é Deus pecar, né? Mas dificilmente um juiz não vai dar esse dano ao consumidor, porque está claro, é latente, é ululante esse dano, é claro.
Doutor, muitas vezes quando a gente está com algum problema, o primeiro advogado que vem, você vira e fala assim, o advogado tal é muito bom. Aí, às vezes, a especialização dele não é naquela área que você está precisando, mas ele acaba pegando. É interessante você procurar, num caso como este, um advogado especialista do direito do consumidor, ou eu posso pegar qualquer advogado especialista em outras áreas? Olha, isso é algo pessoal do consumidor. Eu, enquanto advogado, seria assim, até antiético da minha parte falar a respeito disso. Mas eu te devolvo com uma pergunta. Se você precisa de um médico para tratar o seu câncer, é lógico que o clínico geral ele vai te atender. Mas um oncologista, ele tem a possibilidade de te dar um tratamento mais adequado, né? Correto. Doutor, tem mais alguma observação que o senhor gostaria de colocar nessa situação? Bom, eu por fim, eu falo com os consumidores que nos prestigiam que procure seus direitos. Não deixe. O consumidor tem uma arma muito importante na mão. Hoje o consumidor, além do Código de Defesa do Consumidor, ele tem os meios de comunicação, tem a internet, que ele pode se valer dela, mas de forma responsável. E aqui eu abro parênteses, se você me permite, para uma situação que nós vivenciamos, em que a internet, pacientes de um determinado profissional de saúde foram à internet criticá-los de forma totalmente injusta. Nós conseguimos uma liminar, inclusive, para retirar isso de veiculação na nossa cidade. E aí nós estamos julgando antes do judiciário, sem saber o que de fato aconteceu. Então, o consumidor ele deve, de forma responsável, usar dos meios que lhe estão disponíveis, né? Todos os meios disponíveis o consumidor deve fazer. E nesse caso específico, o consumidor ele deve procurar sim seus direitos, porque ele teve seus direitos violados. Ele está tendo os direitos dele violados. Tanto que ele pode, como nós dissemos lá no início, ele pode se fazer valer do que o Código de Defesa do Consumidor diz a ele. Ele pode tanto aceitar o voucher, e volto a frisar aqui, deixo bem claro, o consumidor não é obrigado a aceitar esse voucher. Ah, mas eu aceitei, e agora? Sem problema. O Código de Defesa do Consumidor, seu artigo 1º, ele diz que aquela relação ali é de ordem pública. Então, o consumidor, ele não pode abrir mão, de certa forma, em determinadas situações. Nesse caso, ele pode sim requerer os danos dele. Ele pode desfazer essa aceitação do voucher e requerer os direitos dele judicialmente, caso ele queira. Doutor, o senhor fez uma abertura aí que me fez lembrar, lendo sobre alguns assuntos referente a 123 milhas, aí você vê muita gente postando, falando, né, que tinha adquirido os pacotes de viagem e acaba detonando a empresa. Isso, se a empresa quiser ir contra essa pessoa da forma que elas estão falando também, pode prejudicar o consumidor, né? O consumidor, sim, que está ali, né? Digitando ali, falando coisas ali, assim, absurdas, né? Sim, todos têm responsabilidade sobre as suas opiniões, né? Se o consumidor, por isso que eu disse, a responsabilidade, tudo deve ser feito com moderação e responsabilidade. Nada deve ser feito de forma leviana. Então, se o consumidor, de fato, ele teve um pacote de turismo, foi prometido a ele, foi vinculado à propaganda, a oferta foi vinculada de uma forma, de um hotel 5 estrelas na frente do mar, ele chega onde que ele é o destino dele, o hotel é 200 quilômetros da praia, é um hotel, é uma casa caindo aos pedaços. Olha, nós tivemos uma violação, o consumidor tem direito sim de criticar e de expor a sua opinião. Agora, é o formato, né, que coloca, é né? A forma com que se coloca, perfeito. Existem situações em que nós vamos lá, compramos essa caneca bela, por sinal, parabéns pela caneca, e aí eu viro e falo assim, eu não gostei da caneca porque ela é branca. Aí eu começo a criticar porque a caneca é branca e eu queria amarela. Ora, eu sempre falo com a minha filha o seguinte, às vezes ela está lá brava, eu falei, filha, você pode falar tudo isso que você está falando aí, mas coloca amor nas suas palavras, sim. Tudo muda. Tudo muda, né? Perfeito. Então é diferente. Doutor, quero agradecer a sua participação, muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço e nos colocamos à disposição, sempre que você precisar, nós estaremos aqui. Obrigada. Ok? Obrigado. Se inscreva em nosso canal, Conceito Podcast.